Olá pessoal, Luciano Matias, criador do canal Liberdade em Cripto e Web3. E assim como eu previ no final do ano passado, o Bitcoin segue subindo e gerando ganhos incríveis para os investidores que nos acompanham. E uma pergunta que eu sempre recebo por aqui é: já estamos em uma bull run? Uma corrida dos touros, uma corrida de alta? Eu vou te contar, mas antes disso, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e você será notificado. E vamos lá! Bom, gente, exatamente um ano atrás, em 4 de dezembro de 2022, o preço de um Bitcoin era de 17.099 dólares. Exatamente quando eu avisei as pessoas para comprar o ativo. Isso depois de atingir uma máxima histórica em 10 de novembro de 2021, quando o token bateu 69 mil dólares. Algumas pessoas que me acompanham por aqui, na nossa newsletter e até no Instagram, já têm me agradecido pelas dicas e por terem me acompanhado desde essa época, quando compraram Bitcoin muito mais barato e, por consequência, tiveram ganhos expressivos. Mas eu adianto, a gente está apenas no início. O Bitcoin vem seguindo uma tendência de alta e, se você acreditar na matemática tradicional no mercado, uma outra corrida de alta, ou a nova bull run, já foi confirmada há algum tempo. O preço do Bitcoin bateu rapidamente 42 mil dólares na manhã da última segunda-feira, da gravação desse vídeo, um aumento de quase 1/5 em relação ao mês passado e mais de 150% de valorização acumulada só nesse ano de 2023. O Bitcoin está agora, gente, em níveis não vistos desde cerca de um mês antes do colapso do Terra Luna em maio de 2022, puxando o mercado cripto inteiro para o seu mais difícil e mais longo mercado de baixa da história. A potencial aprovação de ETFs de Bitcoin à vista, de bancos como BlackRock, Fidelity, que eu já tenho comentado aqui também, inegavelmente é a principal narrativa que tem impulsionado o Bitcoin para cima. O DOJ dos Estados Unidos, finalizando o caso contra a Binance e o seu cofundador, o Changpeng Zhao, o CZ, que deixou de ser CEO, também parece ter ajudado um pouco. A Binance continua ativa, nenhum cliente sofreu com essa mudança e parece que o compliance deve melhorar muito nos próximos tempos e entrar na agenda da Binance de vez. Apesar de algumas pessoas terem ficado preocupadas, no fundo, esse acontecimento da Binance foi mais que positivo, por colocar a empresa em um trilho de conformidade, o que deve ser muito bom para o resto do mercado. Bom, e embora não seja uma ciência exata, algumas definições, alguns padrões, dizem que os mercados em alta são confirmados quando um ativo sobe 20% em relação aos mínimos recentes. E os mercados em baixa, consequentemente, exigem uma queda de 20% em relação aos máximos anteriores. O SP500, por exemplo, confirmou em junho desse ano que estava em um mercado de alta desde os mínimos de outubro de 2022. Como cripto, obviamente, é muito mais volátil do que ações ou imóveis ou qualquer outro tipo de investimento tradicional, às vezes oscilando 20% em qualquer direção em questão de dias ou horas, é provavelmente mais realista confirmar mercados em alta ou em baixa durante um maior período de tempo, pelo menos por enquanto. Digamos que o mercado de baixa cripto comece quando um token permanecer 20% abaixo de sua máxima mais recente por 2 meses ou mais. Mesmo assim, eu tenho minhas dúvidas se isso ainda pode ser um fator de um mercado de baixa. Mas vamos dizer que sim. E um mercado de alta começa quando sobe muito acima dos seus mínimos mais recentes e permanece lá por um mês ou mais. Eu jogaria essa hipótese, essa tese um pouco mais para uns 3 meses, que aí a gente pode ter certeza que o mercado de alta está se consolidando. Isso significaria que o Bitcoin esteve em um mercado de alta, o quinto da sua história já, nos últimos 296 dias. Em 12 de janeiro de 2023, o Bitcoin foi negociado pela primeira vez 20% acima dos mínimos estabelecidos, pouco antes da FTX declarar falência em novembro do ano passado. O Bitcoin manteve esses ganhos por um mês para iniciar o mercado de alta, mais ou menos ali em 12 de fevereiro de 2023. Isso é uma conta de padeiro básica, tá, gente? Mas precisamos considerar que o Bitcoin ainda é um ativo muito novo, que está entrando agora na sua adolescência. Com apenas cerca de 13 anos de histórico de preços, seria ingênuo da nossa parte esperar qualquer visão real do estudo de seu desempenho passado, seja sobre mercados em alta ou o impacto das reduções pela metade. Ainda assim, traçar a alta do Bitcoin até agora em relação às suas grandes altas anteriores mostra alguma correlação. Seus retornos correspondem quase exatamente às duas corridas de alta anteriores. 170% em comparação com 165% em 2020
e 140% no final de 2015. Obviamente essas altas chegaram nos milhares por cento anos depois. Embora dessa vez possam ser insignificantes em comparação uma com a outra, já que os retornos da corrida dos touros diminuíram e tendem a diminuir a cada ciclo. A tendência de alta vai e ela tende a se estabilizar um pouco mais, ou crescer mais lentamente. Os mercados de alta também não seguem em linha reta, com correções de preço entre 30% a 50%, que são comuns entre os ciclos, mesmo em tendências de alta de vários meses. Essas correções, principalmente no Bitcoin e nas altcoins, são comuns. De qualquer forma, os dois últimos mercados de alta duraram mais de 2 anos e meio cada, portanto, pode ser que o começo da alta esteja realmente de volta. Um indicador muito interessante que eu gosto muito de acompanhar na hora das compras, para entender se eu devo ou não comprar Bitcoin, é o MVRV, Market Value Realized Value. Na interpretação do indicador MVRV, diferentes valores sugerem condições distintas de mercado para o Bitcoin. Por exemplo, quando o indicador MVRV está abaixo de 1, isso indica que o preço do mercado está abaixo do seu valor realizado, sugerindo que o Bitcoin pode estar em estado de subvalorização, ou seja, melhor hora para compra, melhor hora para entrar no ativo. Eu, como sou um pouco agressivo, eu acredito que até bem próximo de 1 ainda seja uma boa oportunidade de entrada, pensando no longo prazo. Quando o indicador MVRV é maior que 1, ele ultrapassa de 1, vocês vão ver aqui nesse exemplo desse gráfico que eu coloco aqui, isso quer dizer que o preço do mercado do Bitcoin já está superando seu valor realizado, que pode ser um indicativo de sobrevalorização da moeda. Ou seja, já não é uma hora tão boa para entrar. Isso olhando somente para esse indicador e pensando no médio prazo. Porque se você está pensando em holdar Bitcoin até que ele chegue a 1 milhão, como alguns entusiastas dizem, talvez valha a pena. Mas olha que interessante, pessoas que sem mesmo acompanhar os indicadores, análise gráfica e tudo mais, e somente acompanhando o preço do token e informações fundamentais do mercado, já tiveram rendimentos expressivos. É o que dizem por aí, disciplina e o conhecimento vencem a técnica. Mas calma, que ainda dá tempo. Se você quer realmente entender o mercado cripto, saber de projetos que podem vingar antes, assine a nossa newsletter Liberdade em Cripto e Web3, onde todo dia a gente traz as maiores notícias sobre cripto, inteligência artificial e Web3 como um todo. Assim você não vai ficar para trás. E como já diria Michael Saylor da MicroStrategy, a MicroStrategy, que foi uma empresa inclusive que não deram muito valor há 20 anos atrás, pouco mais de 20 anos atrás. Assim como o Bitcoin, coisas vivas são voláteis, coisas mortas nem tanto. Obrigado, pessoal, até a próxima.